Diante do site Dício, através do verbo transitivo direto, a palavra lacrar significa selar, fechar completamente com lacre. Já pelo verbo intransitivo, ela significa se dar bem, ser bem-sucedido em algo. O que me surpreendeu, pois só noto pessoas usando isso como ofensa para outras pessoas, principalmente pessoas da comunidade LGBTQIA+. E então, foi que eu descobri que o lacrar surgiu na internet como um meme, graças ao vídeo publicado pelo youtuber Roma Gaga, em 2013. O termo então acabou amplamente adotado pela comunidade já citada. Entretanto, e infelizmente, a palavra acabou ganhando um lado pejorativo ao ser usado como uma crítica sobre quem promove discursos que defendem minorias, termo que caracteriza indivíduos que sofrem algum tipo de preconceito por serem o que são, como negros, índios, LGBTs, etc. O que vamos combinar, até soa um absurdo ouvir o que eu falei agora. Parece o tipo de coisa que só aqueles grupinhos que se escondem entre a gente falariam, não é não? Pois bem, frases como "lá vem a turminha da lacração", que são usadas para dizer que chegaram as pessoas moralmente chatas, ou "tentou lacrar, falou bosta", que são usadas para dizer que alguém proferiu palavras tolas na tentativa de dar lição de moral, apenas apresentam uma ideia disso e são fortemente encontradas em comunidades nerds. Motivo pelo qual este vídeo está saindo um mês após o dia do orgulho nerd e no dia do orgulho LGBTQIA+, porque precisamos falar dessas coisas que tiram o nosso orgulho nerd e que devem ser esclarecidas para as próximas gerações como algo errado de se ficar impondo contra gays, bis, trans, entre tantos outros. Já que atualmente se encontra bastante essa gente em comunidades nerds quando se trata de uma Capitã Marvel independente roubando a cena e salvando os Vingadores. Ou a revelação de que o Superman, que na real seria o filho de Clark Kent, se assumiu bissexual. Pra vocês verem, nem gay ele é bi, ele pode se relacionar com mulher, mas as pessoas juram que precisam se estressar com isso. Mas não é de hoje. Homens conservadores, que em geral fazem essas reclamações, estão enchendo o saco desde um longo tempo atrás. Um homem branco não pode ser trocado por uma pessoa negra, uma mulher ou um homossexual que eles já dessem o pau. Claro que muitos gostam de julgar o que vê em tela, mas mal sabem que nos quadrinhos já aconteceu, ou que teve um bafafá bem pior. Miles Morales sofreu preconceito por esse público. Sam Wilson sofreu o mesmo. A Jane Foster veio a sofrer em sequência. E agora, estamos vendo Jonathan Kent passar por essa desgraça. Agora o engraçado é que a mulher Hulk não passou por isso quando ela foi criada. Mas por quê? Porque ela não pegou o título do Hulk, ela não seguiu o seu legado, apenas teve uma série solo depois de um longo tempo. Entretanto, os heróis já citados que pegaram o título do herói para si, não só protagonizaram uma fase bem escrita e elogiada pela ideia reproduzida, como estão servindo de inspiração para os filmes de super-heróis que estão entendendo o que os quadrinhos demoraram décadas para entender. O mundo precisa se reinventar, jovens precisam ter algo para se inspirar, minorias finalmente estão conquistando, ainda que devagar, um respeito ou representatividade que pessoas iguais a mim tiveram a vida inteira. Algo interessante de se destacar também é como parece ter se tornado moda falar que tudo é lacração. Pois tudo o que acontece atualmente quando se trata de uma minoria ganhar o protagonismo, significa isso. Por exemplo, no recente Matrix Resurrections, muitos julgaram o filme pela representatividade que o filme traz, seja de mulheres ou personagens da comunidade LGBT+. Só que essa mesma gente nem pensa que o primeiro Matrix, de 20 anos atrás, falava exatamente sobre se descobrir, sair daquela caixinha que o segurava, ou melhor, daquele armário. Diante de que as diretoras irmãs Wachowski eram os irmãos Wachowski naquela época, do qual ambas admitem que a mensagem estava ali, mesmo que sutil. O que me faz pensar que um filme como Exterminador do Futuro 2, considerado um dos melhores filmes de ação, seria criticado por ter uma parte querendo lacrar, já que uma mulher começa a ficar forte e resolver os grandes problemas do filme à la Capitã Marvel. Porque o que chega até me fazer rir é que os caras são tão burros que eles não só criticam o novo Exterminador por terem mulheres protagonizando, como eles criticam o novo remake das Panteras, que, olha só, é protagonizado por 3 mulheres igual a série de 40 anos atrás.
Tipo... Mas quem sabe, né? Talvez tenha uma lésbica no filme. Eu ainda não assisti. Mas, me desculpem, se for por isso, não é como se diferenciasse muito daquele primeiro filme com a Cameron Diaz, onde tinha uma tensão sexual entre elas. E vale destacar, o Caça-Fantasmas de 2015, que os homens amam criticar, só inverte os papéis do que é visto no clássico e até melhora, porque o personagem interpretado por um negro não é só mega jogado de escanteio, como as mulheres são tratadas igual lixo na primeira versão dos anos 80. Tanto que Stranger Things ridiculariza isso. Ninguém quer ser um Winston, cara. Ele entrou pra equipe muito depois, não é engraçado e não é um cientista. Então, fica interessante pensar como certas coisas são lacração hoje, mas filmes como Alien não. Tipo, reclamar da Sarah Connor ser a badass de Exterminador do Futuro, ninguém reclama. Mas uma mulher digna do martelo do Thor, com um bração incrível, tem que ser julgada. Isso simplesmente não entra na minha cabeça. Se pensar nos anos passados, o primeiro super-herói que surgiu veio em 1867, sendo este Spring-Heeled Jack. Agora, adivinha quando veio o primeiro herói negro? Ou a primeira heroína? A nossa primeira heroína, Fantoma, que protegia as selvas da África, surgiu apenas em 1940. E o primeiro super-herói negro de que se tem registro foi o Little Zeng, em 1963, quase 100 anos depois do branco. O futuro disso não mudou muito. Heróis negros e gays, ou heroínas femininas, demoraram para surgir e muitas vezes vinham a proveito do nome de um herói branco já estabelecido. Com isso, novos personagens foram sendo criados, buscando cada vez mais representar todo tipo de gente. E aparentemente, isso enfurece algumas pessoas. Mas por quê? Por que não podemos ter uma Thor, um Capitão Wilson ou um Jonathan Kent quando já se tem tantos outros heróis para pessoas como eu se identificarem? Eles nem vão pegar o título para si, porque isso aqui nem é mangá. Mas pelo menos cria em algumas pessoas algo para se identificar. Seja ser digna de um objeto poderoso enquanto vence o câncer, presenciar o que é um jovem negro liderando a América e reverenciar um jovem se descobrindo no mesmo tempo que honra um símbolo. Heróis existem para nos inspirarmos, para nos identificarmos, para não nos sentirmos sozinhos, mesmo que eles não existam. Existem para entreter, mas também para passar uma mensagem. E não tem nada de errado com a mensagem que eles estão querendo passar. O melhor vídeo de 2018 foi este aqui, onde crianças negras descobriram que poderiam assistir Pantera Negra, o filme de um grande e primeiro herói negro. A melhor foto de 2020 foi essa aqui. Não preciso nem falar o porquê, né? E o melhor cosplay de 2021 foi esse aqui, onde um casal podia se espelhar em outro que repercutiu o mundo. E por que isso é tão importante? É porque o que algumas pessoas chamam de lacrar apenas se trata da visibilidade que estão dando para as pessoas poderem se sentirem representadas. Não se trata de militar, se trata de mostrar que o mundo não é feito apenas de homens brancos e héteros, algo que infelizmente parece incomodar alguns, porque ganharam atenção e prioridade desde que se conhecem por gente, tendo uma porcentagem altíssima de obras para se espelharem e inspirarem. E agora que outros parecem ganhar essa atenção, isso parece incomodar os mais esquentados. Porque vamos concordar, fazer birra por conta de um Superman bissexual que nasceu faz menos de 10 anos, que vai ganhar atenção por uma curta fase, enquanto tem mais de 1000 números em quadrinhos com o Superman hétero conhecido como Clark Kent, parece até piada, né? O que me leva a questionar, estariam os homens privilegiados com medo de serem esquecidos? De serem abafados? Porque pelo que eu saiba, a igualdade era o plano em comum da sociedade. Pelo menos deveria ser. Como Deus diria em João 13,34, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não deveria ser esse o princípio de tudo? O amor e respeito pelo diferente de você? Então qual é a dificuldade de aceitar que precisamos de um Homem-Aranha negro, de uma mulher Hulk, de um Robin bissexual, de um Homem de Gelo gay, de filmes priorizando mulheres como protagonistas, ou de mais arco-íris sendo visto em propagandas do mundo? Aí você fala, percebe que esses caras estão fazendo isso só pra ganhar dinheiro, pra vender mais, falar que estão representando algo só pra ganhar mais? Meu amigo, desde quando o mundo não é assim? Há quanto tempo não temos um comercial de cerveja com uma mulher quase nua servindo o produto? Por mais que os produtores daquilo possam estar pensando mais no dinheiro, o filme do Pantera Negra não deixa de ser o fenômeno que foi
por finalmente trazer um herói inspirador pelos quais os jovens possam desejar seguir. O quadrinho do Jonathan Kent, como Superman, não deixa de ser algo que vai atrair diversos leitores da comunidade LGBT+, que vão se sentir representados. As pessoas precisam disso. Porque se cada coisa que vier pela frente for para lacrar, militar, chamar a atenção, querer fazer o mundo engolir representatividade, então você não só estará desmerecendo uma obra que tem algo a dizer além daquilo que mais te chama a atenção, como vai estar praticamente querendo dizer que realmente só o que é feito pelo hétero branco vale a pena. Porque se o Miles Morales se tornar o Homem-Aranha nos quadrinhos é denominado um ato de lacração, então Parasita ganhar o Oscar de melhor filme, sendo algo realizado inteiramente por coreanos, foi pra lacrar também? Foi um prêmio dado para um filme estrangeiro feito por pessoas estrangeiras só pra dar o que falar, já que isso acontece de vez em nunca, dentro do Oscar? Não foi por ser o melhor filme de 2019 literalmente? Porque é isso que os críticos da lacração soam ao reclamar de cada ideia nova ou foco novo que é concedido por produtores de filmes, séries e quadrinhos, como se já não tivessem o suficiente para viver na própria bolha. Acho que mais vergonhoso do que isso são os que reclamam das produções que estão ganhando vida, apresentando representatividade e brigam com o criador da história sobre. Por exemplo, a nova série que dará vida à criação de Neil Gaiman, chamada Sandman. O personagem Lucifer será protagonizado por uma mulher, o ajudante de Morpheus será interpretado por um negro, e por aí vai. Assim, um usuário do Twitter postou dizendo que por esta série lacrar, ela irá quebrar. Mas Neil Gaiman respondeu o usuário dizendo que Sandman lacrou em 1988 e ainda não quebrou. O que é perfeito porque é a mais pura verdade. A série de quadrinhos tratou dos assuntos mais perversos para os mais filosóficos, com uma variedade de personagens que não tinham destaque naquela época. Aí vem uma nova série do personagem que está sendo produzida pelo autor e vem os idiotas reclamarem que Lucifer será interpretado por uma mulher, como se este ser tivesse gênero. E mesmo que tivesse, se o criador da história quis, quem é você para contradizer? Da mesma forma que a Annabeth de Percy Jackson será interpretada por uma garota negra. Por um lado, eu entendo a crítica no quesito fidelidade. Os fãs de livros sempre vão querer o mais próximo daquilo que leu. Então, não só a Annabeth deveria ser loira, como o Percy deveria ter um cabelo preto. Mas quando o criador da obra foi quem auxiliou na decisão da escolha de elenco, porque a base está na personalidade e não necessariamente no físico, quem somos nós para reclamar e principalmente fazer parte do grupinho que ataca a atriz ou o ator por simplesmente atuar bem e ganhar o papel que queria? O maior absurdo foi ver recentemente a atriz Daisy Ridley voltar para o Instagram depois de anos, só pelos inúmeros ataques que recebeu desde que deu vida para a protagonista Rey da última trilogia de Star Wars. Aí, recentemente, o nosso querido Maurício de Souza afirmou que um personagem gay estaria chegando para a turminha da Mônica. E aí, já veio gente reclamar de lacração, como se fosse estragar a infância de alguma criança. Além de mostrar uma clara falta de informação, já que Marina e Mônica, filhas do Maurício, ganharam vida nos seus quadrinhos. E o autor tem um filho que faz parte da comunidade LGBTQIA. Ou seja, ele pode abordar o assunto do modo mais passional e educativo para uma criança crescer não vendo isso como um pecado ou abominação, mas como um sentimento diferente do comum que ela não pode controlar. Enfim, eu ainda poderia passar um tempo falando de gente defendendo a masculinidade tóxica, em que o homem precisa ser machão, racista e homofóbico, gente criticando mulher ter pelo no rosto como uma pessoa normal, uma personagem ser bi, mesmo que o filme nem apresente o conceito, pessoas negras e brancas formarem um laço romântico, uma animação apresentar um casal gay, já que não basta mais de 100 mostrando o de sempre, ou, principalmente, franquias como X-Men e Star Trek, que sempre lutaram contra o preconceito e ressaltaram a igualdade, serem criticados por continuarem fazendo isso. O preconceito é claro e escancarado, só não vê quem não quer. Se você usa essa palavra boa de forma maléfica para ressaltar que as minorias não deveriam ter atenção, respeito ou representatividade, então ou você não presta, ou você é burra e não tem noção do poder de usar essa palavra. Porque se um dia vocês virem eu falar que algo está lacrando, definitivamente vai ser algo positivo, porque esse era o princípio dessa palavra e apenas de forma propícia é que ela deveria ser usada. O mundo é grande demais e passamos muito tempo atrasados como sociedade, comunidade
e próprios seres humanos. Normalmente, dizemos que os animais são melhores do que nós, e é exatamente pelo fato deles não julgarem a gente, não importa o que a gente faça. Algo que deveríamos aprender, pois oportunidade é o que não falta para recebermos de bom grado a chegada de personagens de tantos tipos de obras para inspirar aqueles que podem se identificar. Porque se eu tive a minha vez, qualquer um deveria ter a sua.